Olá, turmas! E aí? Eu estou bem, espero que vocês também estejam todos bem. Bom, na aula de hoje eu vou atender uma solicitação, porque quando nós estávamos prestes a terminar as aulas presenciais, né, por conta da pandemia, estávamos terminando a saia. Algumas pessoas terminaram, conseguiram concluir, outras não. Então, para algumas pessoas o que faltou foi só o cos, e eu tive a solicitação de ensinar a costura do cos, né, porque a pessoa fez a saia toda e agora não consegue finalizar, porque não sabe fazer o cos. Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Lembrando que o cos também pode servir para um outro tipo de peça, não só a saia, mas uma calça, uma pantacur, qualquer coisa que você queira colocar o cos pode ser feito dessa maneira, tá? Então aqui eu já tenho uma mini que eu digo miniatura mesmo, saia, que eu já costurei o zíper. Eu faço assim na costura, na cor diferente para dar destaque para vocês, como essa daqui não é nem do tamanho de ninguém, ela é só uma demonstração para poder explicar para vocês. Eu já tenho ela aqui toda preparada, já coloquei o zíper e agora a gente vai fazer a aplicação do cos. É legal também que tem outra aula em que eu ensino a colocação desse zíper, então a gente vai aos poucos, de forma fragmentada, vocês podem montar vários tipos de peças, tá bom? Então bora, vamos lá pro cos, colocação do cos com o zíper comum. Pessoal, aqui eu tenho a saia e o cos. Primeira coisa, a gente abre o zíper. Aqui, com o zíper aberto, eu vou começar prendendo o cos pela parte de cima, tá bom? Essa parte aqui, porque é onde eu quero que sobre menos tecido. Eu vou pegar o meu tecido, o meu cos, vou deixar a parte que tá com a overlock pra baixo e vou prender essa ponta com a ponta aqui da cintura da saia. Então, eu venho começando aqui por cima, não por baixo, coloco ponta com ponta aqui em cima e vou deixar aqui um mínimo de 1 centímetro para depois só dar o acabamento. Então, eu vou colocar aqui e vou deixar o cos com uma sobrinha de pelo menos 1 centímetro. Então, eu vou encaixar aqui em cima, deixando a sobrinha aqui, tecido direito com direito, overlock para baixo. E vou alfinetar aqui, vou circular a cintura toda, prendendo aqui, alfinetando, para depois eu costurar. A costura aqui vem na margem de 1 centímetro. Provavelmente, se você tem o cos feito anteriormente, na sala de aula, você tem até a marcação aqui da carretilha, tá? Então, eu vou circulando aqui e vou prendendo. Ponta com ponta, vai fazer isso até contornar a cintura inteira, até chegar aqui no final e passa por cima do zíper, tá bom? Então, alfineta até aqui, ó, até essa ponta e passa em cima do zíper. Pessoal, aqui, depois de alfinetar tudo, vai ter uma sobra de cos. Não tem problema nenhum. Se tiver faltando, aí sim é problema. Se faltar cos, aí é problema. Mas se tiver sobrando bastante, não faz mal. Depois a gente vai cortar o excesso. Então, agora eu vou costurar aqui a cintura, 1 centímetro de largura aqui nessa costura, tá bom? Passar a reta aqui, vai tirando os alfinetes e vai passando a máquina. Olha aqui a costura do cos, a primeira costura, né, feita. Assim que você fizer essa costura, você vai fechar o zíper, jogar o cos aqui pra cima e você precisa verificar se essa costura desse lado e do outro lado, elas estão na mesma altura. Olha aqui. A gente precisa olhar se essa e essa aqui estão na mesma altura. Às vezes uma tá embaixo, a outra tá lá em cima. Precisa arrumar. Não precisa desmanchar o cos todo, se for o caso em que você tenha que arrumar. Você desmancha só a pontinha e vai acertar até os dois lados ficarem na mesma altura. Aqui tá legal, tá batendo a mesma altura, ó, o final, e aqui tá batendo na mesma altura, então ótimo. Agora eu vou dar acabamento nos cantos. Vou começar aqui
por esse, que é o lado de cima, que eu falei pra vocês começarem por aqui pra sobrar menos. Então, eu vou começar aqui. Aqui, o que você vai fazer? Você vai puxar essa ponta do cos, onde você fez uma costura aqui de 1 centímetro, você vai trazer ela pra baixo, para o seu cos ficar abertinho aqui, tá vendo? Ela estava dobrado aqui, essa ponta, eu vou trazer ela pra baixo. E eu vou dobrar o meu cos no meio para fora. É sempre, o pessoal estranha um pouco nessa hora, pensando que tá errado, mas é assim mesmo. Você vai dobrar o seu cos pra fora, ponta com ponta aqui, olha. A ponta que tá com overlock, com a outra ponta sem. E então, você vai prender, se achar interessante, faça o alinhavo. Aqui, uma costura reta. Vai alfinetar, né? Pra poder costurar aqui retinho. Essa costura, ela tem que ser bem rente à saia, mas ela não pode pegar aqui em cima dessa parte. Tem que ser aqui pra fora, mas assim, bem próxima, bem pertinho aqui. Tá? Cuidado pra não fazer torto também. Então, aqui é assim, porque olha, quando eu desvirar, esse acabamento vai ficar assim, bom, subindo aqui retinho. Se eu pegar aqui em cima, vai prender essa parte, não pode, tá? Então, vou desvirar aqui, vou dobrar de novo pra vocês. A saia, ela vai estar assim, costurada, eu vou puxar essa pontinha pra baixo e dobrar o cos no meio. Dobrei no meio, vou prender aqui, ó, bem pertinho da saia, mas sem pegar em cima. E vai costurar aqui. Do outro lado, eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Eu pego aqui o meu cos, trago essa ponta pra baixo, dobro ele ao meio, mas aqui eu não vou deixar minha costura rente. Não vou deixar ela encostada aqui bem perto do zíper. Eu vou dar aqui 1,5 centímetro, 2, até 1 funciona. E vou costurar aqui retinho. Esse espaço que eu deixo aqui é para depois ter o meu transpasse, que vai ser onde vai o botão, né? Um lado vai o botão, o outro lado vai a casinha do botão. Eu preciso desse espaço. Então, eu deixo aqui entre 1 e 2 centímetros para esse botão, para esse acabamento. Pode ser colchete também. Então, vou costurar aqui retinho e do outro lado também. Com a costura do cantinho feita, olha aqui, o outro lado, com o espacinho, né? A gente vai desvirar. Eu vou cortar esse excesso, mas ainda não. Primeiro a gente vai desvirar, vai conferir se os dois lados do cos estão com a mesma largura. Então, eu vou desvirar aqui, o outro lado também. Olha só, ele sobe aqui retinho, tá vendo? Por isso que eu não posso pegar em cima dessa parte nem deixar espaço, pra poder ficar aqui retinho. O outro lado, eu vou desvirar aqui e vou só dobrar essa ponta, porque ela não vai, a gente vai dobrar depois, né? A gente não vai contar com ela como largura. Então, eu vou dobrar aqui só pra ter ideia se o meu cos tá na mesma largura dos dois lados. Dobrei aqui a pontinha, só pra ele poder vir reto aqui. E o outro lado, eu vou fazer o quê? Eu vou conferir se os dois estão batendo na mesma altura. Vou pegar aqui mais pertinho pra vocês. Ó, tá vendo que tá bonitinho os dois na mesma largura? Então, maravilha. Se não tiver os dois lados batendo na mesma largura, precisa desmanchar um dos lados para poder arrumar, tá bom? Mas é importante que eles fiquem aqui casando na mesma largura os dois lados, ok? Estando ok, você vai cortar esse excesso. Posso tirar aqui toda essa sobra. Se o seu, por acaso, não deu sobra, não faz mal também. Se deu certinho, ótimo. O outro lado eu também gosto de cortar para não ficar aqui dentro, para ficar bem sem aquele excesso de tecido por dentro do cos, tá bom? Então, eu deixo aqui só meio centímetro nessa ponta aqui também. Agora, eu vou desvirar o outro lado. Aqui eu já vou deixar preparada essa ponta, que a gente precisa dobrar pra dentro. Só a ponta, o cos todo não. Eu dobro aqui, ó, essa pontinha. Pra ele ficar quadradinho aqui, olha.
sem esse excesso que tava aqui embaixo. Então, eu vou só, olha aqui, vou pegar aqui por dentro, vou dobrar a ponta, vou fechar aqui o cos e vou alfinetar aqui por fora. Alfineta aqui. Do outro lado, vou só desvirar. Eu também vou dobrar só uma pontinha aqui pra dentro, pra não correr o risco de ficar mostrando aqui a ponta da overlock. Às vezes você quer deixar assim pra baixo e pode ser que fique mostrando aqui a overlock um pouquinho. Só pra não ficar assim, eu vou dobrar, mas vou dobrar também só a ponta. Deixa eu cortar essa linha que tá aqui. Dobrar só a pontinha e vou prender também por fora. Vou colocar um alfinete aqui por fora. Certo? Aqui e aqui. Feito isso, dá aquela última conferida para ver se os dois lados do cos tá batendo bonitinho, você não precisa arrumar nada. Se estiver ok, a gente vai partir para a seguinte parte. Nós vamos medir a largura do cos, porque o meu cos eu não posso só ir dobrando aqui e deixar ele aqui uma largura, mais pra frente com outra. Eu quero que ele fique bem bonitinho, todo na mesma largura. Então, eu vou medir aqui essa ponta. Quanto tem aqui? Ó, aqui eu tenho 2,6. 2 centímetros, 0,6 milímetros. Eu vou fazer essa marcação no cos inteiro. Então, agora eu vou precisar também do meu giz. Aqui eu vou usar a caneta. Aquela caneta própria para tecido que ela apaga com ferro. E eu vou medindo o meu cos e vou fazendo a marcação na largura, que é 2,6. Então, eu vou circular o meu cos fazendo essa marcação. Puxa aqui a pontinha para não ficar dobrado. E mede de baixo para cima 2,6. Vai fazer isso no seu cos inteiro, até a outra ponta, até aqui. Deixa eu marcar aqui, finalzinho. 2,6. Fez a marcação em tudo, você vai fazer o seguinte, você vai... Primeiro observa aqui dentro se esse excesso tá pra cima, ele não pode ficar virado pra baixo. Então, joga ele pra cima porque ele vai ficar dentro do cos, tá bom? Esse excesso vem pra cima, você vai dobrar na marcação que você fez, ó, aqui, 2 pontos. Aqui tá a marcação, tá vendo? Tá aqui, então, vou dobrar nessa marcação e vou alfinetar aqui na pontinha do meu cos, assim como esse outro alfinete aqui, ó. Bem rente à costura, mas logo acima dela. A costura tá aqui, eu coloco o alfinete em cima. E vou assim, dobrando na marcação, verifica se o excesso aqui tá pra dentro do cos e alfineta aqui na pontinha. Vai fazer isso por toda a circunferência da cintura no cos inteiro, ok? Vai ficar assim, tá? Deixa eu acelerar aqui e mostrar pra vocês ele todo alfinetado. Olha só, o cos todo alfinetado. Todo na mesma largura, bem certinho. Agora eu vou passar a costura. Essa costura, as pessoas perguntam, é em cima ou é bem aqui no vão, bem aqui na costura? Eu costumo fazer em cima, até porque essa parte aqui não tem como pegar embaixo, tem que pegar em cima. Então, eu indico que vocês façam aqui bem na pontinha, tá bom? Tem uma pessoa ou outra que prefere fazer aqui bem no meio, mas além de ser mais difícil, aqui em cima vai ficar a mostra a costura e depois ela vai dar uma escondidinha. Eu acho melhor fazer logo aqui em cima, tá bom? Então, vai fazer aqui como se fosse um pesponto, né? Bem na pontinha aqui a costura, daqui até o finalzinho aqui. Eu vou fazer na linha branca mesmo, que é pra destacar pra vocês. Gente, aqui, olha só a costura bem na pontinha. Essa saia tá uma fofura, essa sainha, né? Então,
contornei, deixa eu abrir o zíper, não, contornei de ponta a ponta com a costura. Ah, e se eu quiser subir e fazer em cima também, pode, tá bom? Caso vocês queiram já contornar aqui e costurar em cima também, pode, mas não é necessário. Então, feita a costura aqui bem na pontinha, vocês vão dar um acabamento com botão, colchete, tal, que vocês acharem melhor. Eu vou colocar um botãozinho aqui de pressão só pra demonstrar. Aí, se você for fazer o botão convencional que vai o caseado, aqui em cima o caseado, aqui embaixo o botão. Lembrando que esse botão da parte de baixo, ele não é aqui na ponta, ele é na direção do zíper. Então, você pega aqui a direção do zíper, você vai colocar o botão bem aqui, olha, deixa eu fazer a marcação. Tem o zíper aqui, o seu botão, ele vem bem aqui na direção do zíper. E aqui em cima, mais aqui no meio, você vai fazer o caseado, tá bom? Se você coloca aqui na ponta, ele fica folgado, ele fica como se fosse assim, e não é a intenção, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui um botão de pressão só pra dar, pra vocês visualizarem. Gente, olha só que gracinha. Um botãozinho aqui, deixa eu mostrar a parte de baixo pra vocês. Olha, bem na direção do zíper, não aqui na ponta, ok? Fechou o zíper, abotoou aqui, prontinho, certo? Feito o cos. Fala sério, né, gente? Ficou tão fofo esse cos, ficou uma gracinha, olha. Espero que vocês façam bom proveito. Se você ainda não se inscreveu, por favor, rapidinho, 1 minuto, vai se inscrever no canal da Biase, tá bom? E curta os nossos vídeos. Aproveite não só a minha aula, mas todas as outras que vocês têm aí disponíveis a qualquer momento do dia para poder aprender e aproveitar, ok? Beijo grande, até semana que vem!